E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara, esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui. E hoje eu vim falar do Simplesmente Acontece, que é o livro da Cecília Ahern, enviado gentilmente pela editora Novo Conceito, que é parceira do blog e do canal. A Cecília Ahern sempre me deixa muito confusa, porque eu não sei como é que ela consegue escrever livros tão gostosos, livros tão estranhos, para não dizer tão chatos. Por exemplo, P.S. Eu Te Amo, que o pessoal adora, acha a coisa mais linda do mundo. Eu simplesmente não gostei. Achei melancólico demais, achei na verdade melodramático demais, não suportei. Teve um outro que foi O Presente, se não me engano, também não gostei daquele livro, comecei a ler e abandonei. Tem um outro livro que se passa numa espécie, a menina descobre uma biblioteca mágica, alguma coisa assim. Eu nem lembro da história, nem lembro do nome do livro, pra vocês terem uma ideia, porque também foi insuportável continuar a leitura. Mas teve a vez da minha vida que eu adorei. Eu li e reli várias passagens, depois comentei bastante, fiquei super empolgada. Até hoje é um livro que eu lembro com muito carinho, porque a leitura foi muito gostosa, o clima que ela criou naquela história foi muito gostoso. E aconteceu a mesma coisa com Simplesmente Acontece. É um livro grande, ele tem quase 500 páginas. E assim que chegou na caixa do Novo Conceito, eu fiquei curiosa. Eu odiei essa capa. Vocês sabem que eu odeio capa que tem gente, né? Tem imagens de pessoas. Mas alguma coisa na sinopse me chamou a atenção. Na verdade, o que me chamou a atenção mesmo não foi a história em si. Porque eu achei que poderia ser uma história melodramática, tipo P.S. Eu Te Amo. Mas o fato da história ser narrada através de cartas, e-mails, bilhetes, me chamou muita atenção porque eu gosto muito disso. A primeira vez que eu li um livro que era narrado de uma forma não tradicional foi Drácula, que eu não fazia ideia de que era narrado através de cartas e bilhetes também. E eu gostei bastante. E a partir daí eu li algum outro, que eu não me lembro mais qual foi, nesse mesmo estilo. E aí veio Simplesmente Acontece. Então o fato de anunciar aqui na contracapa de que essa história é narrada através de e-mails, bilhetes, cartas, sei lá mais o que, mensagens de texto, me deixou muito curiosa pra ler. E aí eu comecei a conhecer um pouco da história do Alex e da Rosie, que se conhecem por volta de 6, 7 anos na escola e desenvolvem uma amizade. Eu não tinha ideia quando eu comecei a ler, assim, eu estava bem no escuro com essa leitura. Eu não, sabia que eram dois amigos que começaram a amizade na infância e que alguma coisa aconteceria na vida deles que talvez mudasse o tipo de relacionamento que eles tinham. Eu não sabia que mudança seria essa, não sabia o porquê do título desse livro, Simplesmente Acontece. Quando chegou o kit da Novo Conceito, eu achei muito curioso, um kit bem diferente, bem original, digamos assim. Não, eu não vou comentar aqui. Quem me acompanha no Instagram pode conferir qual foi o kit de Simplesmente Acontece, porque eu coloquei lá a foto e o pessoal comentou e eu também disse o que era. Então sim, me sigam lá nas redes sociais, me sigam lá no Instagram, é @dignidade não cabe aqui, tudo junto. E aí eu comecei a acompanhar a história de Alex, como eu disse, de Alex e de Rose, que se conhecem por volta de 7 anos de idade. E que inicialmente trocam bilhetinhos na escola, né? Como a gente, quase todo mundo fazia, que a professora ficava possessa com isso. E aí a gente vai acompanhando o crescimento deles, o crescimento dessa relação de amizade e as coisas que vão acontecendo. Esse livro, eu fiquei pensando como é que eu ia contar a história de Simplesmente Acontece, porque é uma história sobre a vida. É a vida de duas pessoas que vão crescendo, que vão encontrando outras pessoas, pessoas vão entrando e saindo da vida deles, né? Eles vão... eu acho que a coisa mais interessante para falar desse livro é a forma delicada, sutil, doce, e acho que suave, como a Cecília Ahern conseguiu apresentar pra gente as modificações que ocorreram na vida desses dois ao longo dos anos. Né? Tanto as pessoas que foram entrando e saindo da vida deles, como os encontros e desencontros que eles tiveram. A relação ao mesmo tempo tão íntima e algumas vezes tão distante que eles mantinham. Ou melhor dizendo, como eles conseguiam manter uma relação extremamente íntima e próxima, mesmo quando eles estavam muito distantes. Tem vários tipos de amizade, tem várias formas de amizade. Ela fala também da relação com a família, com os pais, com os irmãos e como isso se modifica com o passar do tempo. Ela fala de uma história de família, né? Além de uma história de amizade, de uma história de amor, ela fala de uma história de família também. Ela fala como alguns acontecimentos que atravessam a vida das pessoas, modificam completamente e como as pessoas podem dar interpretações diferentes, positivas ou negativas a esses acontecimentos e como a vida pode prosseguir a partir desse tipo de interpretação que elas dão. Então eu optei nessa resenha por não falar da história em si, porque eu acho que ia dar muito spoiler ia matar muito a qualidade da história, a graça da história, porque foi um livro grande,
mas que trouxe muitas reviravoltas, trouxe muitas passagens curiosas, engraçadas. É um livro que traz muitas emoções. Eu me emocionei muitas vezes porque tem passagens tristes, mas me diverti muito porque tem passagens alegres, passagens engraçadas, passagens curiosas, passagens realmente cômicas. Como eu disse, é uma narrativa sobre a vida e tudo que acontece na vida das pessoas. Então eu acho que o grande mérito desse livro, eu destacaria assim, um ponto negativo e um ponto positivo. O ponto negativo pra mim é que ele é muito grande. E aí, não, eu não tenho uma raiva de livros grandes, afinal de contas eu sou fã de Senhor dos Anéis, que tem 1.200 páginas, ou mais do que isso. Eu adoro livros grandes, inclusive porque quando a história tá muito boa, tipo A Passagem, O Nome do Vento, O Temor do Sábio tinha, sei lá, 800 páginas e eu li me deliciando e achando que tava pouco ainda. A questão é que às vezes o livro é muito grande, ele se estende muito e a história cansa um pouco. Talvez isso tenha acontecido, tenho uma suspeita de que isso tenha acontecido com Simplesmente Acontece, porque eu não tinha ideia do período de tempo que a história ia cobrir. Também não vou dizer para não matar a curiosidade de vocês nesse momento. Quero que vocês leiam, porque eu acho que é um livro que é tão gostoso que merece ser lido. Então, mas tenham em mente que o tempo que essa história cobre é um tempo não curto. E acho que talvez, como eu não tinha essa ideia, eu ficava cansada algumas vezes, mas ao mesmo tempo que eu ficava cansada, eu não queria parar de ler. Eu queria voltar para a história e saber o que estava acontecendo, as modificações que iam acontecendo na vida de Alex e Rose. E o ponto positivo, eu acho que é perceber essa mudança através das mensagens, dos contatos. Aliás, dois pontos positivos. A forma como foi escrita a história, que eu acho que foi genial, essa coisa de usar e-mail, SMS, bilhete, adorei, acho que deu uma dinâmica muito boa à história. E se eu achei cansativo algumas vezes pelo tamanho dele, se fosse uma história corrida, acho que eu ia cansar muito mais, né? Talvez eu não curtisse tanto. E o outro grande mérito é ser o fato de ser uma história que conta histórias de vida. Eu acho que isso foi muito gostoso, por isso que eu senti aquele calorzinho no coração quando terminou a leitura. É isso, se você gostou, clica aqui embaixo no gostei e a gente se vê na próxima. Um beijo e até mais. Tchau!